Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. Fera, aqui quem está falando com você é o professor de matemática Tiago Wagner. Seja bem-vindo ao canal Matemática Ímpar. Neste vídeo, nesta aula, vamos dar início às 4 operações básicas. Tema de extrema relevância, pois o que percebemos é que muitos alunos que estão no ensino médio trazem na bagagem essa dificuldade, trabalhar as 4 operações, o que impede muitas vezes que o aluno avance em outros conteúdos mais avançados da matemática, certo? Então, o que nós vamos fazer agora é começar com a adição, mas é importante, antes que eu comece aqui, que você pegue um lápis e um papel para anotar, para dar pausa. Dê uma pausa quando necessária para fazer uma pequena reflexão sobre o que está sendo dito, certo? E também se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho, pois estaremos atualizando a cada semana as videoaulas, colocando temas com o objetivo de suprir algumas dificuldades, de desmistificar algumas ideias. Vamos lá, vamos trabalhar agora a adição. Lembre-se que para entender bem a adição, é importante que você tenha assistido também a aula passada, que você tenha visto a aula passada, que foi sobre sistema de numeração decimal e posicional. Tema extremamente importante para que você saiba o que ocorre, os procedimentos de cálculo na adição, por exemplo. Vejamos, na aula passada, nós vimos que podemos pegar um número e abrir. Como assim abrir? Nós podemos escrevê-lo da seguinte forma: 7.869 pode ser escrito da seguinte forma: 7.000 é 7 vezes 1.000, ok? Mais 800, 8 vezes 100, 8 vezes 100, mais 60, 6 vezes 10, mais 9, 9 vezes 1. E qual é a importância de olhar para o número? Não precisa escrever se eu consigo enxergar isso aqui, mas nós vamos detalhar um pouco nesta aula para que você automatize e crie, estabeleça essa imagem na tua mente, certo? Então vamos lá. Desta forma, eu estarei visualizando as unidades, as dezenas, as centenas e a casa de milhares. Observe que para cada casa você tem uma regra. A regra é: aqui só entra unidade, só entra dezena, só entra centena, só entra milhar. Fazendo a mesma coisa para o número de baixo, o que eu tenho? 1.000, 1 vezes ou uma vez 1.000. 400, 4 vezes 100. 4 vezes 100. Próximo, 90, 90, que é 97, então eu vou para 90, 9 vezes 10, mais 9 vezes 10, mais quanto? 7, 7 unidades, 7 vezes 1. Agora vamos somar esse número e vamos fazer uma comparação para você que esqueceu, lembrar que a história do vai 1 e mais à frente vamos lembrar na subtração, na operação de subtração, a história do pé emprestado. Que história é essa? Né? E que é uma operação na subtração que muita gente tem dificuldade, mas que, para quem sabe somar bem a subtração, dá para tirar de letra. Tranquilo? Vamos lá. Aqui eu quero somar 9 unidades mais 7 unidades. Se eu faço isso, eu fico com 16 unidades. Mas observe que, ao ficar com 16 unidades, eu gerei uma dezena, porque 16 é a mesma coisa que 10 mais 6. Eu gerei uma dezena. Então, se é dezena, existe uma casa própria para a dezena. Olha aqui a casa das dezenas. Certo? Eu tenho aqui a casa das unidades, a casa das dezenas, centenas e milhares. Ok? Então, aqui
eu tenho 16 unidades, mas eu tenho uma dezena. Como isso é um sistema de numeração, automaticamente, a partir do momento que eu gero uma certa quantidade e ela não está na casa dela, ela vai direto para a casa dela automaticamente. Isso é um processo automatizado, certo? Então aqui, se eu tenho 16, eu fico somente com 6 unidades. E a dezena que foi gerada, ela vai vir para cá, ó. Então o que é que eu tenho? Uma dezena, certo? E agora eu vou somar 9 dezenas, mais 6 dezenas, mais uma dezena. O que é que eu tenho? Exatamente, mais, eu tenho agora quanto? 16 dezenas. Observe que eu tenho 16 dezenas. Isso ocorre simultaneamente quando nós fazemos de maneira direta. Aqui eu tenho 7 mais 9, 16. Vem 1. Essa história do 1 significa uma dezena. Tá ok? E agora eu tenho 16 dezenas. 16 dezenas é a mesma coisa que 160. Olha que eu tenho cento. Eu tenho já um cento nessa história. Um cento mais 60, 160. Então, o que é que eu posso considerar? Que aqui, dentro da casa da dezena, foi gerado uma centena, mas a casa da centena é a próxima casa. Então, essa uma centena que está aqui, eu vou retirá-la, ficando assim com 60, e uma centena vem para esta casa. Tranquilo? Agora observe que você tem uma centena, certo? E agora eu tenho 4 centenas, mais 8 centenas, mais uma centena. Quantas centenas eu tenho aqui? Mais, né? Mais, eu tenho quanto aqui? Exatamente, 13 centenas, que é o que está acontecendo lá, ó. O que foi que eu fiz aqui? 9 mais 6, 15. Mais 1, 16. Fica 6, vem 1. Ou seja, foi uma centena que foi para lá. Eu tinha 16 centenas, uma veio. A mesma ação. Agora olha o que eu tenho aqui. 4 centenas, mais 8 centenas, mais uma centena. Eu tenho quantas centenas? 13 centenas. Eu tenho 13 centenas. 13 vezes 100. 1.300. Eu tenho uma unidade de 1.000, eu tenho 1.000 mais 300. 1 milhar mais 300. Mas na casa do milhar, então tem que ir para lá esse 1.000. E aí o que é que acontece? Esse camarada sai daqui e aí eu tenho que jogar para a casa de milhar a quantidade de milhar que foi gerada na casa da centena. Observe que nós vamos gerando números que buscam as suas respectivas casas, para que assim eu obedeça, para que assim eu mantenha o sistema de numeração, certo? Então, aqui o que é que eu tenho? Somando 1 milhar mais 7 milhares mais 1 milhar, dá quantos milhares? 9 milhares. Que é o que acontece aqui quando eu somei 4 mais 8 mais 1, deu 13 centenas, o que gerou 1 milhar para essa casa de milhar. E agora eu tenho 1 mais 7 mais 1, 9. Olha, 9, 3, 6 e 6. Certo, gente? Mais uma vez, o que nós estamos fazendo é desmistificando aqui a ideia do vai um, a história do vai um, certo? Observe, mais uma vez falando, que nós geramos valores, que esses valores aqui, no máximo, eu tenho aqui 9 unidades, senão eu gero dezena, que vai para a casa das dezenas. No máximo, eu tenho 9 dezenas, porque se eu vou para 10 dezenas, eu gero centena. Então eu venho para a próxima casa, eu jogo a quantidade para a casa que ela tem o seu lugar. Tranquilo? Então, vamos ver mais um exemplo para que você entenda e compreenda bem. Fixe essa ideia. Observe o exemplo no quadro. Vamos lá. O que eu tenho aqui? 9.877. O que é que eu posso fazer?
9 vezes 1.000, 9 vezes 1.000, 9.000. 800, 8 vezes 100, mais 70, 7 vezes 10, mais 7, 7 vezes 1. O que eu tenho aqui? Observe que eu tenho zero. 0 milhares. 9.000, mas aqui eu não tenho 1.000, eu tenho 0 milhares. Então eu posso sim fazer assim, ó. 0 vezes 1.000, eu tenho 0 milhares. Eu posso fazer 0 vezes 1.000. Mas eu tenho quantas centenas? Eu tenho 648. Eu tenho 6 centenas. Eu tenho 44 vezes 10. Eu tenho 8 vezes 1. Então, vamos somar essas quantias, certo? O que nós temos aqui? 8 unidades mais 7 unidades, 8 unidades mais 7 unidades, 15 unidades. Mas em 15 eu já gerei uma dezena. Essa dezena sai, já que 15 é 10 mais 5, fica 5 unidades. Então aqui vai ficar 5 unidades. E aqui eu tenho uma dezena, certo? Na casa da dezena. Continuando. Somando agora as dezenas. Eu tenho 4 dezenas, mais 7 dezenas, mais uma dezena. Juntando eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 12 dezenas. 12 dezenas. Mas ao gerar 12 dezenas, eu passei de 9 dezenas. Ao gerar 12 dezenas, significa então que eu fico com 2 dezenas e 10 dezenas, 10 vezes 10, que dá 100, vai para a casa da centena. Então fica uma centena, certo? E aí somando isso aqui, o que é que eu tenho? Quantas centenas? Eu tenho 15 centenas. 15 centenas, 5 ficam. Mais 10 centenas, que vai dar 10 vezes 100, que gera 1.000, vai para a casa de milhares, que é a sua casa. Então vai gerar uma unidade de milhar. Aí somando agora 0 milhares mais 9 milhares mais 1 milhar, o que é que eu tenho? 10 milhares. Observe que eu tenho 10 milhares, certo? E aí, se eu tenho 10 milhares, o que acontece? 10 milhares é 10 vezes 1.000. Significa que aqui eu tenho uma dezena de milhar. Então, eu teria que construir uma outra casa do lado esquerdo, onde, observe que eu tenho 10 vezes 1.000. Só que eu gerei uma dezena de milhar. Então, existe uma casa própria para essa dezena de milhar. Certo? Então, se existe uma casa própria para essa dezena de milhar, esse camarada fica com 0 e aí eu gero 10.000 aqui. O que significa que eu tenho uma dezena de milhar, certo? Uma dezena de milhar. Olha que aqui eu gerei 10 vezes 1.000, então eu gerei uma dezena, 10.000, uma dezena de milhar, então eu fico com 0 milhares mais uma dezena de milhar. Tranquilo? Continuando, esse processo feito aqui de maneira direta, olha o que acontece. 8 mais 7 vai dar 15. Como falamos bem, vai 1, uma dezena. 4 mais 7 mais 1 vai dar 12. Fica 2, vem 1. Olha primeiro o 5 que apareceu aqui, olha o 2 que apareceu aqui, certo? Foi 1. Somando, isso vai dar quanto? 6 mais 8 mais 1, 15. Fica 5, vem 1. Olha o 5 aqui. Agora quando eu somo 0 mais 9 mais 1, quem é que fica? 10.
olha o 0 aqui e olha o 1 aqui. Certo? Tranquilo? Bom, observe que tudo fica claro quando nós entendemos realmente como funciona o comportamento dos números, certo? E esse processo de adição, entender isso é importante, porque o que nós vamos fazer, usa-se ideia similar, tá ok? Em trabalhar, tirando unidades, dezenas, centenas e mexendo nas casas, manipulando para que possamos realizar a operação, que é o que nós vamos fazer na próxima aula, tá ok? Então, observe agora a subtração. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a subtração. Uma outra operação que percebe-se que o aluno tem uma grande dificuldade, principalmente com aquela história de pé emprestado, certo? O aluno, volto a falar, ele tenta decorar sem entender e ele começa a reproduzir de forma muitas vezes errada ou de forma certa, mas mecânica. Quando se encontra em uma situação contextualizada, como ele não tem uma conceituação, como ele não tem os conceitos muito bem reformulados na sua mente, ele se atrapalha todo diante dos contextos, certo? Agora, observe que a subtração também pode ser chamada de diferença. Como assim? Observe que ao subtrair, por exemplo, 7 menos 5, tá ok? Ao subtrair 7 menos 5, o que eu obtive foi 2. Agora, por que eu chamo esse 2 de diferença? Vejamos o seguinte, observe aqui a ideia de distância. Imagine que João, representado pela letra J, saiu de casa e caminhou 5 quilômetros, certo? Maria já tinha saído de casa antes de João e caminhou 7 quilômetros, ambos seguindo uma estrada reta. Tranquilo? Imagina que existe uma avenida reta em que João e Maria todos os dias caminham por esta avenida. João caminha 5 e Maria 7 quilômetros. Então, qual é a diferença de distância entre a distância de Maria e a distância de João? A diferença é justamente a subtração. Ou seja, para João conseguir alcançar Maria, para João chegar na mesma distância de Maria, ele teria que caminhar mais 2, observe, mais 2. Quer dizer então que a ideia de diferença está totalmente ligada à ideia de diferença ou subtração, está totalmente ligada à ideia de adição. Sim, mesmo um aluno ou uma pessoa que nunca tinha ouvido falar em subtração, mas se ela ouviu falar muito em adição e se na mente dela a adição processa de forma muito simples e natural, ela realiza uma subtração, ela vai ter um pouco mais de trabalho, é claro, quando forem números maiores. Mas ainda assim ela pode desenvolver técnicas para facilitar a vida dela, certo? Ela pode sim fazer isso daqui pensando na adição. Qual é o número que somado a 5 que eu chego em 7? 2. Qual é o número que somado a 5 que me leva a 7? 2. Certo? E a diferença é nada mais do que a subtração entre 7 e 5. Espero que essa ideia esteja clara, porque essa ideia ela aparece em vários contextos. Por exemplo, se João tem 15 reais, se Maria tem 10 reais, qual é a diferença entre os seus valores? A diferença é a subtração, certo? E outros contextos. Estou pegando ideias aqui bem simples, mas que você perceba que realmente a ideia de diferença ela vai aparecer em muitos contextos. Tranquilo? Vamos lá. Agora, pensando em subtração, vem em mente a grande confusão que é provocada em sala de aula com a ideia do pé emprestado. E essa ideia de fato existe? Vamos desmistificar agora isso. Pensando no que nós já estamos falando ao longo deste curso sobre conjuntos numéricos, certo? Se você não assistiu às aulas anteriores,
é importante que você assista, é importante que você se inscreva no canal, ative o seu sino, dê o seu like para nos ajudar a divulgar e também para receber notificações. Tranquilo? Assim você vai estar nos ajudando a dar continuidade a esse trabalho. Vamos lá. Vamos escrever cada número aqui colocado de forma aberta. Como assim? Olha lá. 7.342. 7.342. Eu posso fazer 7.000, 7 vezes 1.000, mais 300, 3 vezes 100, mais 40, 4 vezes 10, mais 2, 2 vezes 1. Essa é a forma mais dinâmica de se olhar para um número, certo? Continuando, olhando agora para esse número, eu tenho 1981. Eu tenho 1.000, 1 vezes 1.000, mais 900, 9 vezes 100, mais 80, 8 vezes 10, 80, 8 vezes 10, mais 1, que é 1 vez 1 unidade. Eu tenho 2 unidades, aqui eu tenho 1 unidade, certo? Vamos agora realizar as ações deste lado e deste lado e entender o processo de ação automatizada, certo? Que vai realizar. De antemão, eu gostaria de dizer o seguinte, que o que nós vamos manipular é simplesmente esse número de cima, de tal forma que eu possa realizar a operação do número de cima com o número de baixo. Como assim? Por exemplo, eu não quero subtrair esta quantia dessa. Como eu estou ainda com números naturais, observe que a quantia de cima deve ser maior do que a de baixo, porque caso contrário, iria surgir uma tecnologia, um número do qual eu ainda desconheço, que não foi mencionado aqui, que são os números negativos. Portanto, neste contexto, essa operação é impossível. Portanto, o que é que eu faço? O maior, maior do que o menor, certo? Então vamos lá. Eu posso subtrair 2 unidades menos 1 unidade? 2 menos 1 dá quanto? 1. Então, aqui eu tenho 1 unidade. Unidade, tá? Mas, agora eu quero subtrair 4 dezenas menos 8 dezenas. Eu posso tirar 8 dezenas de 4 dezenas? Não. Como é que eu vou tirar 8 de 4? Não posso. Então, há necessidade, sim, de um movimento do número de cima. Esse número de cima, o que é que eu tenho? Que a casa da dezena, a casa das dezenas, pode pegar uma certa quantidade com a próxima casa. Mas lembre-se que desta casa só sai centena, porque é a casa das centenas. Na casa da unidade só entra e só sai unidade. Na casa da dezena só entra e só sai dezena. Na casa de centenas só entra e só sai centena. Certo? Então vamos lá. Se daqui tem que sair uma centena para tornar possível a operação de subtrair este por esse, então eu só preciso de uma centena. Posso tirar mais? Posso, mas o que eu quero é trabalhar com o suficiente. E é suficiente que eu tire apenas uma centena. Tirando uma centena daqui, ao vir para cá, se eu tirei uma centena, lembre-se que eu transformo essa centena em dezenas. Uma centena representa 10 dezenas. 10 vezes 10, 10 dezenas. Então, para a casa das dezenas, já que eu tenho 4 dezenas e vai vir 10 dezenas, 4 dezenas mais as 10 dezenas que eu peguei emprestado na casa da centena, eu vou ficar com quanto? 14 dezenas. Aí agora eu torno possível a subtração. Entendeu, fera, o que eu fiz aqui? A ideia do pé emprestado? Daqui a pouco nós vamos realizar essa mesma ação do outro lado, mas com a desmistificação do pé emprestado a partir da ideia aqui explorada. Certo? Vamos lá, vem comigo. Volto a falar. Eu tive que pedir emprestado uma centena para a casa das centenas, pois ela tinha para me dar. Mas se não tivesse,
Aí era outro processo e nós vamos pegar um próximo exemplo para entender isso. Olhe lá, agora eu tenho uma centena que foi retirada daqui, que tinha 3, ficou apenas com 2 centenas e foi dado para esta casa uma centena, que não pode ir como centena, porque esta é a casa da dezena. Só que eu tenho que 100, que é uma centena, representa 10 dezenas, porque 100 é igual a 10 vezes 10, 10 dezenas. Se eu tinha 4 dezenas e recebi 10 dezenas, 4 dezenas mais 10 dezenas, 14 dezenas. Agora eu tenho 14 dezenas menos 8 dezenas. O que acontece quando eu faço essa subtração? Ficará 6 dezenas. 14 menos 8, 6 dezenas. Mas, aí eu continuo. Eu tenho 2 centenas e quero retirar dessas 2 centenas 9 centenas. É possível? Não. Então eu vou realizar a mesma ação, sendo que pedindo uma unidade de milhar. 1 milhar, já que eu tenho 7 milhares. E observe que o que eu estou fazendo é apenas deslocando. Esse número não muda. Se eu tiro 1000 daqui e coloco para cá, eu continuo com 7.342, porque é apenas um deslocamento de quantidade. Imagine você que tem em um bolso R$1.000 e no outro bolso R$300. Você tem 1.300. Se você pega 1.000 e coloca neste outro bolso, se você muda de bolso esse 1.000, você continua com 1.300, só que você deslocou essa quantidade. O valor inicial e original é o mesmo. É o que estamos fazendo aqui, basicamente. Certo? Ao tirar uma unidade de milhar, ao tirar 1.000 daqui, eu fico somente com 6 vezes 1.000. E quando eu tirei 1.000, eu estou tirando 1.000 para a casa das centenas. Só que 1.000, vamos lá, não pode entrar como 1.000 na casa das centenas. Tem que entrar como centena. O que é que eu penso? 1.000 é a mesma coisa que 100 vezes quanto? Porque se eu quero ir para a casa da centena, tem que ser 100 vezes uma certa quantidade. E 1.000 é 100 vezes 10. Certo? Ou 10 vezes 100. Se eu tenho 2 vezes 100 e estou colocando mais 10 vezes 100, eu estou ficando aqui com quantas vezes 100? 12 vezes 100. Observe que aqui, neste caso, eu fiquei com 14 vezes 10 e aqui eu estou ficando com 12 vezes 100. A ideia é similar, a ideia é a mesma. A lógica e o raciocínio é o mesmo. 12 centenas menos, certo? Lembre-se que eu estou subtraindo o número de cima menos o número de baixo. E aí eu tenho 12 menos 9 centenas. O que é que eu tenho? 3 centenas. Tranquilo? Mas, aí agora eu estou tranquilo nesta última situação. Porque eu tenho 6 milhares e quero retirar 1 milhar. 6 menos 1 é possível? Sim. E o que é que eu tenho? 5 milhares. Observe que eu posso reescrever este número, certo? Da seguinte forma: 5.361. Certo? Agora, essas ações, elas não podem se repetir. Você não vai fazer esse trabalho todo sempre. Concorda comigo? Porque aí realmente se tornaria algo chato. Vamos ser muito sinceros. Por isso que nós trabalhamos conceituação, manipulação e aplicação. Isso daqui foi para conceituar, para realmente te dar a ideia do que acontece no sistema de numeração quando subtraímos. O que é que eu estou dizendo? Que a diferença entre esse número e esse é essa daqui. Tá ok? Agora vamos automatizar com a consciência do que está sendo feito. Vamos subtrair 2 menos 1, que de fato é 2 unidades menos 1 unidade. Isso vai dar 1. Apareceu o primeiro dígito. 2 menos 1, 1. Agora 4 menos 8. É possível? Não. O que é que nós fazemos? Pegamos uma centena,
só fica 2 centenas aqui, e aqui eu transformo isso em dezena. Agora o que é que eu tenho? 14 dezenas. 14 menos 8. 14 dezenas menos 8. Vai ficar quanto? 6 dezenas. Olha o segundo dígito aqui. Tranquilo? Agora, eu tenho que subtrair 2 centenas menos 9 centenas. É possível? Não. O que é que eu faço? Pego uma unidade de milhar e transformo em centena. E aí eu fico somente com 6 unidades de milhar e agora eu tenho 12 centenas. Olha lá, 12 centenas. 12 menos 9, que vai dar quanto? 3. Beleza. E aí eu posso fazer tranquilamente. Olha o 3 aqui, olha o 3 aqui. Só é subtrair 6 menos 1, que vai dar quanto? 5. Olha lá, 5.361. Tranquilo? Observe que faz sentido, que é lógico essa ideia do pedido emprestado. Eu estou nada mais do que trabalhando uma ideia sistemática, muito bem organizada. Espero que você tenha compreendido esse exemplo, porque vamos complementar esta ideia com o próximo exemplo. Observe que eu tenho aqui a subtração de 2007 menos 1896, certo? Qual é a ideia quando eu falo de subtração ou diferença? A ideia é que, imagine que alguém caminhou uma certa distância, vamos colocar 2007 metros, digamos que Maria saiu de casa, do marco zero, caminhou por uma avenida reta e chegou a um ponto que é distante da sua origem de 2007 metros. Por outro lado, João saiu também do mesmo ponto da casa, eles são irmãos, e eles saíram de casa. E aí João caminhou 1.896 metros. A pergunta é, qual a diferença, certo? Qual a distância? Quando falamos em diferença, podemos pensar numa ideia muito boa, que é a ideia de distância. Podemos pensar na ideia de distância. Qual é a diferença? Qual é a distância entre João e Maria? Certo? Então vamos lá. Pelo algoritmo, poderíamos fazer direto, mas, seguindo a linha de raciocínio, vamos fazer das duas formas. Automatizando, mas também abrindo para entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho 2.000, 2 vezes 1.000. Mas aqui eu não tenho nenhuma centena. A casa da unidade, dezena, centena e milhar. Nenhuma centena, representamos por 0 centena. Nenhuma dezena, representamos por 0 dezenas. E 7 unidades. 7 vezes 1. Por outro lado, eu tenho 1.000, uma vez 1.000, mais 8 centenas, olha, 8 vezes 100, mais 9 dezenas, olha, 9 vezes 10, mais 6 unidades, 6 vezes 1. Vamos subtrair para entender o que acontece quando eu pego emprestado. Observe que 7 unidades menos 6 unidades dá 1 unidade. Exatamente, 1 unidade, certo? Mas, agora eu tenho um problema. Como é que eu vou tirar 9 dezenas de 0 dezenas? Como é que eu vou subtrair 0 dezenas menos 9 dezenas? Então, eu teria que pedir emprestado pelo menos uma centena, a casa da centena. Trazer daqui pelo menos uma centena, ou seja, 10 dezenas, que foi o que foi feito no exemplo anterior. Mas eu tenho um problema, que é que a casa das centenas está zerada. Ela não tem centena para me dar ou para me emprestar. Porque lembre-se que à medida que eu desloco quantias, certo? Essas quantias deslocadas não mudam o número original, apenas desloca valores para uma outra posição, pois o meu sistema é posicional, além de decimal, posicional. Então, essa casa primeiro vai pedir a essa
Ah, Tiago, mas eu não poderia pedir da dezena direto para milhar? Pode sim, mas será que este trabalho vai sistematizar a tua conta e vai te trazer um certo conforto na tua organização? Então vamos fazer com calma, certo? Primeiro faça com que as casas vizinhas peçam, assim você vai estar organizando as suas ações. Primeiro a centena vai pedir uma unidade de milhar. Olha só, se eu tiro uma unidade de milhar, aqui só fica uma unidade de milhar. Sai 1000 daqui, só fica, se tinha 2000, saiu 1000. 1000 vem para cá. Mas esses 1000 que vem para cá, ele tem que ir não como 1000, porque aqui é a casa da centena. Ele tem que ir como centena. Então, 1000 é 100 vezes quanto? Vezes 10. Então, tem que ir 10 centenas. Ou seja, eu teria que ter aqui 10 centenas. Tranquilo? Beleza. Agora, eu tenho 10 centenas. Se eu tenho 10 centenas nessa casa, ela agora tem como se deslocar uma centena para essa casa, a história do pé emprestado, só para resolver o problema, mas no fundo o número permanece o mesmo. Agora você tem que aqui, só tem 10 centenas, eu preciso tirar uma centena daqui, ou seja, vai ficar o quê? 9 centenas. Como eu tirei uma centena e ela vem para a casa da dezena, então ela tem que ir com cara de dezena. Ah, quer dizer então o quê? Que no lugar de uma centena, o que é 100? 10 vezes 10. Então vai 10 dezenas. 10 dezenas, olha aqui, 10 dezenas. Agora eu posso subtrair tranquilamente. 10 dezenas menos 9 dezenas, o que acontece? Fica uma dezena. Mas, agora você observa que você tem 9 centenas menos 8 centenas. Você tem o que aqui? Uma centena. Ah, beleza. Vida que segue, posso fazer a próxima operação? Sim. Se eu tenho uma unidade de milhar e uma de 1000, uma unidade de milhar, subtraindo, isso aqui fica quanto? 1 menos 1. 0 unidades de milhar. Observe que nós não colocamos que é desnecessário. Isso aqui vai dar 0. Tranquilo? Agora, escrevendo este número aqui, o que é que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho, aqui é 0, então eu não vou colocar, tá ok? Até posso, mas não é necessário. Então, quem sobrou aqui? 100, 10 e 1. 111. Tranquilo? Então aqui eu tenho 100 mais 10, 110 mais 1, 11, 111, certo? Então, o que vamos fazer agora, da forma convencional, o que foi feito aqui, a partir de conceitos e ideias de sistema de numeração, vamos tratar de forma convencional, sendo que agora dando um significado real, a ideia do pé emprestado, certo? Então vamos lá. 7 menos 6 dá 1. Tranquilo. O problema começa aqui agora, ó. Como é que eu vou subtrair 9 de 0? Como é que eu vou fazer 0 menos 9? Não posso, teria que pedir emprestado a casa da centena. Mas a casa da centena também está zerada, que foi o que foi visto anteriormente. Ela precisa pedir emprestado a casa de milhar. Aí aqui eu tiro uma unidade de milhar, onde resta somente uma unidade de milhar. Aí agora o que é que eu tenho? Que uma unidade de milhar vem para cá como sendo 10 centenas. Essas 10 centenas vai emprestar uma centena para a casa das dezenas, para que então que eu possa resolver o problema. E agora eu tenho que, como eu tirei 1, se eu tinha 10, tirei 1, ficou quanto? 9. E agora eu tenho 10 dezenas menos 9 dezenas. Isso representa o quê? Uma dezena. Uma dezena. Agora você tem 9 menos 8, 1. E 1 menos 1, 0. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Isso significa o quê? Que a distância entre João e Maria, a diferença entre a distância percorrida por Maria e João é nada mais do que 120
e 11, certo? Isso está associado à ideia de distância, diferença entre os valores. Tranquilo? Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia de subtração e que você exercite. Agora é com a prática, mas não automatize as suas ações perdendo de vista as ideias essenciais que estão ligadas ao sistema de numeração decimal. A principal parte de tudo que eu falei até agora está ligado à ideia de saber e olhar para este número desta forma, certo? Então, qualquer número que eu pegue pode ser escrito dessa forma, e essa forma traz para nós o verdadeiro sentido e significado do pede emprestado, do vai um, da adição, e também você vai perceber que na multiplicação isso é muito coerente e muito bem aplicado, certo? Então, se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho, para que assim você possa nos ajudar a divulgar este trabalho e receber também as notificações das aulas que serão colocadas e atualizadas ao longo do curso. Valeu e até a próxima!